Olá pessoal, hoje em nossa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre coordenograma de proteção. Antes de a gente começar a falar especificamente dos coordenogramas, eu tenho que explicar alguns conceitos iniciais de proteção. Então o primeiro deles é que a proteção ela tem que ser capaz de eliminar a falta no menor tempo possível, certo? E qual seria esse tempo? O menor tempo seria instantaneamente, porém a gente não consegue fazer isso. Um dos motivos é que o nosso disjuntor ele demanda um certo tempo para fazer a abertura dos contatos. E outra coisa é o problema das proteções que eu tenho que ter em série. Então, como que eu vou coordenar dois ou mais equipamentos que estão em série se eles forem atuar, se tiverem atuação de forma instantânea? Então, com isso surge a temporização das proteções. Eu tenho que levar em conta isso, né, para o meu sistema elétrico, para ser possível a coordenação dos meus equipamentos. Eles têm que atuar de forma seletiva. Então, com isso, a gente utiliza algumas funções de sobrecorrente, que na ANSI, né, são as duas funções temporizadas, que é a função 51F para fase e 51N para neutro. Essas funções elas vão permitir que quem esteja ajustando um relé ou um equipamento de proteção, ele possa coordenar vários dispositivos em série, seja ele o religador da concessionária, um fusível numa derivação também da concessionária, ou um relé de uma cabine de média tensão. Então, por isso, a gente tem a necessidade de fazer uma análise através de coordenogramas. Então, o que vem a ser um coordenograma? Ele nada mais é do que um gráfico logarítmico de tempo por corrente, onde a gente tem o quê? No eixo Y, né, o meu eixo do tempo, ele vai apresentar qual é a temporização que a minha proteção vai atuar para uma determinada corrente, que vai estar no eixo X. Então, a gente representa a curva de proteção de sobrecorrente, né? Eu posso representar ela no coordenograma, como eu também posso representar a curva de dano de um equipamento. Por exemplo, um transformador, se eu quero fazer a proteção de um transformador, imagine lá um geral de uma subestação 3413 kV de uma concessionária. Então eu tenho um transformador lá de 7 MVA e eu preciso fazer a proteção desse cara através de um geral, uma proteção. Eu tenho que saber qual é a curva de dano desse equipamento. Então, essa curva de dano do equipamento também entra no meu sistema. Então, mais para frente, nas próximas videoaulas, a gente vai falar como que a gente faz a curva de dano, curva de elo fusível também, né? Mas hoje é só uma introdução aos coordenogramas. Então, o coordenograma, a gente pode analisar como que vai ficar a coordenação entre os equipamentos de proteção existentes no sistema elétrico e se ele está protegendo a curva de dano desses meus equipamentos. Aqui a gente tem um exemplo, né, uma curva exemplo que eu fiz para mostrar para vocês como que funciona o coordenograma. Então aqui eu tenho o meu eixo Y, eu tenho o eixo do tempo e no eixo X eu tenho a minha variável corrente. Então esse é um gráfico tempo-corrente. Observe que esse cara aqui é a minha chamada curva de proteção, que no caso é uma reta, né? Alguns vão falar assim, essa não é uma curva, é uma reta. Mas eu tenho casos onde a minha curva, né, de proteção ela vai ser uma curva de tempo definido. Tem casos que a minha curva de proteção vai ser uma curva de tempo inverso. Então nós vamos ver cada uma delas. E eu tenho uma curva que pode ser personalizada, que é esse exemplo aqui que eu fiz, eu desenhei essa curva. Então imagine o seguinte, para 500 amperes, né, então 100, 200, 300, 400, 500 amperes, essa minha proteção vai atuar em 1 segundo. Então se ocorrer um curto-circuito e passar por essa proteção 500 amperes, ela vai abrir, vai atuar em 1 segundo. Porém, se o curto-circuito for maior, for da ordem de 1000 amperes, então se for 1000 amperes, a minha proteção irá atuar em 100 mili, 200 mili, 300, 400, 500 mili. Então reparem uma coisa, conforme aumenta o meu nível de curto-circuito, mais rápido ocorre a atuação da minha proteção. Então essa é uma característica, né? Minha característica de tempo inverso. Então aumenta o nível de curto-circuito, diminui o tempo de atuação, diminui o curto-circuito, eu posso ter um tempo de atuação da minha proteção um pouco maior.
Então, para esse exemplo, né, eu já tinha apresentado, se eu aumentar o nível de curto-circuito, a minha proteção tem que ser mais rápida. Alguns casos, vocês podem pegar o coordenograma, onde no eixo X eu não vou ter a minha corrente passante, a minha corrente de curto-circuito, igual está ali no exemplo. Eu vou ter o chamado múltiplo. Então, em vez de eu ter lá 1000 amperes, você pode ter num coordenograma a representação de múltiplo. Então, o que é o múltiplo? O múltiplo nada mais é do que a relação da corrente de curto-circuito pela corrente de picape do meu relé. Então, vamos supor, se eu tenho um picape de 100 amperes e eu tenho que plotar esse coordenograma, eu vou começar a plotar essa corrente com valores superiores ao meu picape. Por exemplo, se eu usar 200 amperes de curto-circuito dividido por 100, dá o meu múltiplo 2. 500 amperes dividido por um picape de 100, múltiplo 5. E assim sucessivamente. Outra coisa, pessoal, que tem que ser levada em consideração é que eu tenho diversas curvas de proteção. E cada uma delas vai seguir uma equação ou pontos pré-estabelecidos pelo fabricante, né? Quais são? As que são mais comuns são as curvas IEC. Então aqui eu tenho a curva normal inversa, ela responde a essa equação, já que eu vou falar o que é esse dial de tempo. Eu tenho a curva muito inversa e a curva extremamente inversa. Então cada uma responde a essa equação. Lembrando que o meu M é meu múltiplo, então nada mais é do que a minha corrente de curto-circuito dividido pelo picape do meu relé. A seguir eu vou mostrar um exemplo para vocês dessa curva IEC normal inversa, e a gente vai utilizar para ela um picape de 100 amperes e um dial de tempo de 0,5. O que vem a ser o dial de tempo? O dial de tempo é esse carinha aqui que está multiplicando toda essa minha equação. Então reparem que o meu dial de tempo, se ele for maior do que 1, ele desloca a minha curva para cima. Se o meu dial de tempo for menor do que 1, ele desloca a minha curva para baixo. O que seria o adicionador? O adicionador seria um tempo que eu pego essa equação, multiplico pelo meu dial de tempo e depois eu somo com esse valor. Então é um valor que eu vou somar no meu ponto específico. Então para cada ponto de X, de cada valor de curto-circuito, eu vou ter um tempo de atuação. Então vamos, como que ficaria a nossa equação, né? Então, como é a curva normal inversa, é 0,14 dividido pelo meu múltiplo, que seria meu ICC, dividido por 100 elevado a 0,02 menos 1. Qual que é o dial de tempo que nós vamos usar? 0,5. E o meu picape 100. Como que eu ploto essa curva? É só jogar valores de curto-circuito. Lembrando que, se eu quero verificar a atuação, tem que ser valores superiores a 100. Se eu colocar uma corrente de 50 amperes, meu relé nem iria atuar. Então, isso aí eu não posso colocar. Então, aqui eu já fiz eu tracei a curva IEC como que ela tem que ficar, né? Mas eu vou fazer com vocês alguns pontos dela. Então, o primeiro deles, vamos supor que eu vou pegar uma corrente de curto-circuito de 150 amperes. Então, 150 é maior que 100, né? Então, 150 dividido por 100 equivale ao meu múltiplo 1,5. Então, se eu resolver essa equaçãozinha aqui, multiplicar por 0,5, eu vou ter um tempo de atuação de 8,6 segundos. O que isso quer dizer? Se acontecer um curto-circuito de 150 amperes nessa proteção, ela vai demorar 8,6 segundos para mandar o disjuntor abrir. Se o meu curto-circuito for de 200 amperes, aí aquela questão, o curto-circuito aumentou, meu tempo tem que diminuir. Então, como a curva não é de tempo definido, né, é uma curva de tempo inverso, então vai ser 5,01 segundos. Para 300 amperes, 3,15. Para 500 amperes, 2,14. Para 700, 1,76. Para 1000 amperes, 1,49. E para 3000, praticamente 1 segundo. Então, se eu jogasse aqui um valor para cada valor de corrente de curto-circuito, por exemplo, 150, 151, 152, eu ia conseguir plotar essa curva inteira, do jeito que está aqui. Então, aqui só fiz alguns pontos para ser mais didático possível. Então, uma dica que eu dou para quem quiser fazer essas curvas IEC, pega o Excel aí, né?
Então basta a gente definir os pontos da curva, o eixo X, que é os meus valores de curto-circuito, e criar uma coluna com esses valores. Na outra você joga a equação. Então não esquecer, né, de colocar o teu gráfico que está na escala log. Com isso você consegue fazer um coordenograma aí com o seu Excel. Outras curvas que nós temos são chamadas curvas recloser, e elas são muito utilizadas pelas concessionárias de energia, né? Então os religadores automáticos que a gente tem na subestação, ou os religadores de trecho, né, que fazem a proteção de alguns ramais de circuitos de distribuição, eles não utilizam às vezes as curvas IEC, eles utilizam as curvas recloser. Então essas curvas, elas geralmente têm uma numeração para identificar elas. E elas divergem em tempo de atuação das curvas IEC. Eu não me lembro se a curva 200, 201, elas são as curvas IEC. Mas, enfim, as curvas recloser, elas têm um tempo de atuação diferente das curvas IEC para esses casos. Então eu vou mostrar para vocês algumas curvas, né? Todavia, a gente sempre tem que solicitar ao fabricante do meu religador ou a concessionária os tempos dessas curvas, porque às vezes você não tem, ou pegou de um fabricante lá que você tinha as curvas reclose, e o outro fabricante pode usar a mesma numeração, ou pode ser que ela diverja em algum valor. Então é bom sempre solicitar para a concessionária ou para o fabricante quais são os tempos de atuação dessa curva. Então aqui eu peguei um exemplo, né, de curva reclose, por exemplo, a curva 120. A curva 120, se eu tiver com um picape de 100 amperes e passar 100 amperes pelo meu religador, ele vai demorar 10 segundos para atuar. Se eu tiver com um picape de 100 amperes e passar 150 amperes, ele vai demorar um tempo de 3,75 segundos. Se eu tiver um picape de 100 amperes e passar um pouco a mais de 1000 amperes, eu vou ter um tempo de atuação de 173 milissegundos e assim por diante. Então aqui é um exemplo para vocês verem, né, como que funciona as curvas recloser. Então eu tenho um número que identifica ela e a coluna aqui que vai identificar o tempo de atuação em função do meu múltiplo de corrente. Tá? Então essas são as chamadas curvas recloser, curva Cairo. Então que as concessionárias gostam de utilizar bastante. E só para a gente finalizar, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um coordenograma de proteção de uma cabine de média tensão. Então aqui, ó, nós temos a proteção da concessionária, o meu relé, o meu religador de retaguarda. Eu vou ter o meu ajuste da minha proteção de fase da minha cabine de média tensão. Eu vou ter a curva de dano do meu transformador, e eu também posso ter na derivação, algumas concessionárias podem instalar um elo fusível. Então aqui eu simulei para vocês um elo fusível de 40K. Nas próximas videoaulas eu vou mostrar também como que a gente plota essas curvas dos elos fusíveis, porque ela não é uma curva, e sim uma faixa onde o meu elo fusível pode atuar. O fabricante não garante que ele vai atuar em um valor exato, então eu tenho uma determinada faixa. Então aqui eu tenho um coordenograma. O meu ajuste do meu relé tem que proteger o meu transformador e tem que estar seletivo com o religador da concessionária e com o elo fusível. Aqui eu trouxe alguns outros dados, né? Por exemplo, a corrente de magnetização desse meu transformador, então a minha curva de proteção tem que estar acima disso, né? E se não, quando eu for tentar energizar ele, ligar meu transformador, ele vai acabar atuando a minha proteção. Então aqui é um exemplo de um coordenograma mais completo, mas a ideia é que a gente traga nas próximas videoaulas para vocês como que eu faço cada um dessas curvas, né? Curva de dano, curva de elo fusível. Então com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje, pessoal. Agradeço pela atenção de vocês, e quem quiser se inscrever no nosso canal aí no YouTube, acompanhar a gente no Facebook, a gente logo vai estar disponibilizando mais videoaulas aí sobre proteção de cabines, proteção do sistema elétrico de distribuição. Obrigadão a todos e até a próxima.